Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Eu não sei quantos de vocês lembram, mas nós começamos a fazer o nosso primeiro vídeo aqui no quarto. Eu estava aqui atrás com o guarda-roupa. Hoje a casa está um pouquinho movimentada. Minha sogra está aqui, ela está na sala. Eu quis deixar ela à vontade, sabe? Quis deixar ela à vontade, deixar ela sentir-se bem. E com certeza eu fiquei mais tranquilo fazendo aqui, tá bom? E o tema da lição de hoje é comprometimento. Olha, isso me deixou muito feliz da maneira como Josué incentivou as três tribos, a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. E eu encontrei aqui, irmão, nesse texto, o comprometimento que ele queria que o povo levasse em consideração, já que o histórico deles era extremamente positivo. E no verso 5, o autor colocou aqui no capítulo 22, e os versos de 1 a 8, mas o verso 5 ele é muito rico. E eu me apeguei a ele por conta do incentivo e dos verbos de ação que se encontram nele. Esses verbos, irmãos, é para nós termos a convicção de que Josué queria que eles se mantivessem naquela firmeza. Lembre-se do texto, né, de Apocalipse, quando fala assim: aqui está a perseverança dos santos, ou seja, aqui estão aqueles que se mantêm felizes, no sentido de que estão resistindo tudo. Embora passe por situações adversas, mas a sua persistência sabe o que aquilo irá ocasionar. E aqui, o próprio Josué, antes de fazer qualquer tipo de. Antes de dar qualquer orientação, eles pedem para que eles se mantenham firmes. Eles falam da fama que eles tinham, que era uma fama boa, e que eles se mantivessem com os verbos de ação em tona. Ou seja, ele pede aqui para, pelo menos eu coloquei aqui, ó, só no verso 5, ele pediu para eles terem cuidado, ou seja, tenham um verbo, um imperativo, né, de ação. Tenham, guardem, amem, andem. Depois ele fala guardar de novo. A primeira vez ele fala guardar com diligência. Depois ele fala guardar os mandamentos. Lembra de Apocalipse 1, verso 3, quando fala assim: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que aqueles que leem, aqueles que ouvem e os que guardam. O guardar, irmãos, é o que é o crucial. Lembre-se que Davi falou, né? Guardei a tua palavra ou escondi a tua palavra no meu coração. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os meus mandamentos é mentiroso. O guardar também é uma ação interior. Quando o nosso coração ele está preenchido daquilo que é de Deus, ele nos ocasionará ações que dignificam aquilo que nós temos guardado. É por isso que o próprio texto aos Provérbios, né, o Salomão, fala assim: o que tiver de guardar, guarda o teu coração. Então nós observamos que a expressão guardar ela é de um cunho de extrema importância. Aqui no verso 5 ele faz de guardar duas vezes. Primeiro, guardar com diligência e depois, no capítulo 5 guardar os mandamentos. Um outro ponto que ele fala é achegar. Achegue-se a mim. É o verbo de compromisso. E o outro é servir. E eu vou ler para vocês aqui o que é que o autor, o próprio texto de Josué, logo no início, que ele fala no capítulo 22 sobre as orientações que ele queria que o povo levasse com seriedade. Olha só, Josué, capítulo 22, e aqui os versos, eu vou ler o verso 5, mas eu vou ler o verso anterior para vocês tomarem conhecimento sobre a vida que tinham aquelas tribos lá. Olha só, Josué convocou as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. E ele falou assim, ó: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens durante todo esse tempo e até hoje. Não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer a tudo o que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora, o Senhor, seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade, do outro lado do Rio Jordão, ou a leste do Jordão. E agora vem do verso 5. Olha só. Mas tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Vocês observaram que, como Moisés aqui era escrito por Josué, Moisés, servo do Senhor, Moisés, servo do Senhor. Isso aqui é falado umas 4, 5 vezes, só no capítulo 22, dando ênfase de quem era Moisés. Continuando aqui no verso 5 ainda, ele pede: amem o Senhor, seu Deus. Andem em todos os seus caminhos, obedeçam seus mandamentos, apegue-se a ele, ou achegue-se a ele, como eu coloquei na outra tradução, achegue-se a ele firmemente e sirvam com todo o coração e de toda a sua alma. Esse eram os verbos de imperação
da parte de Moisés, perdão, da parte de Josué para com o povo. E me chamou a atenção a maneira como eles tinham aquela fama. A fama deles, irmãos, é de que eles serviam a Deus com fidelidade. Eles tinham compromisso com Deus. É tanto que o autor colocou aqui pelo menos 3 textos de Paulo aos Efésios, Colossenses e Tessalonicenses, dizendo que o trabalho que vocês devem fazer é um trabalho como que ao Senhor, mesmo servindo ao outro. Eu não consigo, irmãos, estar com a minha sogra aqui em casa e não ver nela um trabalho que eu devo fazer ao Senhor. Um trabalho que eu estou fazendo para a causa de Deus. Então, assim, vocês que fazem seus trabalhos com seus familiares, façam como que ao Senhor, porque é a Ele que nós devemos. Quando fizeres a um desses pequeninos meus, disse Jesus, a mim o fizeste. Eu fico triste quando eu vejo alguns filhos, ou alguns netos, alguns sobrinhos ignorarem os seus superiores, seus tios, suas mães, seus pais, e aí há uma certa negação da fé. Eu não posso, irmãos, fazer isso na minha vida familiar, nem com minha esposa, nem com minha sogra, nem com meu filho, nem com minhas irmãs. Esse é um trabalho que Deus incumbiu a mim, como seu servo, para eles, porque o trabalho que eu faço para eles é como para o Senhor. Deus, portanto, nos abençoe e que todos nós tenhamos esse comprometimento com Deus da verdade e vivamos, sirvamos aos outros de uma maneira que agrade ao Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, nós conferida hoje. Obrigado pelo comprometimento que teu Espírito Santo nos incumbiu e dessa forma possamos fazer um trabalho ao Senhor. Dá-nos a tua paz, um bom domingo e que a tua presença seja derramada diante de nossas vidas, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.